Olá pessoal, quem fala é Matheus, hoje dando início ao curso de PHP. A linguagem de programação PHP é uma linguagem interpretada e que é executada do lado back-end, no caso nos servidores web. E temos também as linguagens de programação front-end, seria por exemplo o JavaScript, e temos também os documentos web, que seriam as páginas HTML e suas folhas de estilo, que seriam os CSS. No caso, o PHP é uma linguagem para servidor, uma linguagem back-end. Aí no caso temos o front-end e o back-end. Como funciona? O front-end realiza requisições à parte do back-end. No caso é a parte que gere os recursos do site. Aí no caso como funciona? O front-end, lá nós temos as páginas que o usuário vai navegar, as páginas de navegação. Vamos ter os formulários de login, de cadastro, certo? E toda essa parte vai realizar requisições ao servidor web. No caso, por exemplo, eu vou solicitar ao usuário um cadastro, vou enviar um formulário de cadastro, os dados de cadastro. Esses dados de cadastro serão repassados para um servidor web. No caso, o servidor web vai receber esses dados e vai guardar, seja guardar no banco de dados, quanto salvar em arquivos, certo? E a partir daí ele vai tratar esses dados, processar esses dados e vai retornar uma resposta ao usuário dizendo que o cadastro foi realizado com sucesso. No caso, o PHP vai ter essa funcionalidade de prover serviços web. E é isso, pessoal. Aí no caso, o PHP, por ela ser uma linguagem interpretada, vamos precisar baixar o interpretador do PHP. Como ela é uma linguagem no lado do servidor, vamos precisar tornar nosso computador um servidor web, certo? Para nós podermos fazer com que nosso servidor web se torne nosso computador se torne um servidor web, nós precisamos baixar um servidor web. No caso, como servidor web, temos o Apache. O Apache, aqui no caso, ele é um servidor HTTP, um servidor que recebe requisições e retorna requisições, certo? No caso, o PHP não é executado no Apache. O PHP ele é um interpretador de código PHP, certo? Ele é um módulo. E no caso, se nós quiséssemos criar um servidor web completo que interpretasse código PHP, nós vamos precisar baixar também o módulo PHP. Teremos que baixar o interpretador do PHP, interligar esses módulos. O Apache somente vai receber e retornar as requisições que o usuário fizer ao servidor web, certo? Ele só recebe as requisições e no caso ele teria que repassar essas requisições para um interpretador, no caso de código PHP. No caso seria o módulo aqui do PHP. Se nós quiséssemos também um banco de dados, teríamos que instalar aqui no caso, Dá um exemplo aqui do MariaDB, que é um banco de dados baseado no MySQL. No caso, o PHP, por exemplo, receberia um dado de cadastro. Aí ele interpretaria esses dados de cadastro e salvaria no banco de dados. Aí no caso, para criar um servidor web completo, nós teríamos que baixar o Apache, certo? Teríamos que baixar o PHP e teríamos que baixar um banco de dados aqui, por exemplo. Aí teríamos que baixar esses módulos todos. No final, instalar cada um deles e configurar para que esses módulos se interliguem, certo? No caso, eles não são interligados. Isso daria muito trabalho. Aí foi assim que então surgiram os servidores web pré-configurados. No caso aqui temos o exemplo do Champ, certo? O Champ ele é um servidor, no caso web, que já possui pré-configurado o que? Ele já possui o Apache, aqui já possui o Apache, o banco de dados aqui, o MariaDB e o PHP, certo? Ele já possui esses módulos todos aqui, ele já contém esses módulos e já pré-configurou para mim esses módulos. No caso, eu não vou ter que configurar na mão cada um deles, entendeu? Aí essa é a vantagem de usar um servidor pré-configurado. Aí temos o Champ, temos o EasyPHP, temos o AMP, temos diversos. O que eu vou usar no curso aqui no caso será o Champ. Aí no caso aqui temos as versões para Windows, Linux e Mac. Aí aqui eu vou utilizar a partir da versão do PHP 7.2.2,
E para desenvolver nossos códigos PHP, vamos precisar de um editor de código, né? Editor. No caso, no Windows, o único editor, né, que tem assim para um editor, no caso, sem formatação, seria o bloco de notas. Sendo que o bloco de notas ele é um editor de código de texto, né? Sendo que ele é um editor sem formatação e ele também é um editor que não iria me auxiliar no decorrer do desenvolvimento do projeto. Para facilitar o desenvolvimento, eu vou baixar um editor realmente de código, específico para código, que no caso eu vou utilizar no curso o Sublime Text. Na versão dele, a versão 3. Aqui o site do Sublime, certo? Temos ele também para Windows, Linux, Mac, tem todas essas versões aqui, certo? E pronto, no caso vamos precisar do Sublime Text, certo? Sublime Text, e vamos precisar do Champ, né? O site oficial deles é o Apache Friends. Apache Friends. Eu não vou baixar aqui que eu já tenho eles baixados. Vou fechar aqui essa página. Vou instalar aqui o Sublime Text, é bem levezinho. Vou deixar marcado aqui, ó, para ele adicionar um menu de contexto. Instalou já aqui. Vou instalar agora o Champ. Todos esses programas, pessoal, são gratuitos. Abriu aqui o Champ, vai avançar. Aqui ele já me traz, ó, todos os módulos marcados já. Vou deixar do jeito que está, avançar. Vou deixar aqui por padrão, quero que ele instale um disco local C na pasta Champ. Avançar, vou desmarcar essa caixinha. Avançar. E vou esperar aqui, ó, que ele extraia os arquivos e comece a instalação. Vou dar uma breve pausa no vídeo. Certo? Pronto, pessoal, ele está terminando aqui de instalar, certo? Terminou a instalação aqui. Ele está me perguntando se eu desejo iniciar, né, o painel de controle do Champ. Vou dizer que sim. Vou clicar em Finish. E aqui agora ele está me perguntando se eu desejo o idioma inglês, né, ou alemão. Vou deixar em inglês. E ele abriu aqui, né, o servidor, painel de controle do Champ. Aí temos aqui os módulos, certo? Temos aqui essa área de PID, que seria o número dos processos que estão sendo executados. E temos as portas. No caso aqui, vou clicar em Start. Aí ele vai dizer aqui, ó, que o meu servidor web tem esses processos, os números dos processos, e está rodando essas portas aqui, ó. Porta 80, que é a porta do servidor web, certo? A maioria dos servidores web. E temos aqui o 443, que é a porta HTTPS. Se eu clicar aqui em Admin, ele vai abrir a tela de boas-vindas do Champ, né? Que é um site que padrão que o Champ já traz. No caso, esse site aqui está sendo executado na porta 80. No caso, por padrão aqui, ele omitiu aqui a porta 80 que eu estou utilizando. Mas eu poderia informar aqui, ó, 2.80. Esse localhost aqui é porque o meu servidor, no caso, está sendo executado na máquina local, né, no localhost, certo? E na porta 80. Isso daqui, no caso, é o diretório padrão que o PHP está chamando, certo? Vou mostrar a vocês lá quando eu for mostrar o projeto PHP que o Champ já traz para o padrão. E vou pressionar Enter aqui, ó. Aí executou novamente, sendo que ele omitiu automaticamente a porta 80, já que por padrão os servidores web utilizam a porta 80. Se no computador de vocês acontecer algum erro, na hora que, por exemplo, vocês iniciaram aqui o serviço, né, do Apache,
e ele parar o serviço, ele der uma mensagem vermelha aqui embaixo. Como vocês podem resolver isso? Isso pode ocorrer devido a algum outro programa que vocês têm no computador de vocês estarem utilizando a porta 80, certo? Como vocês podem resolver isso? Vocês tanto podem ou remover, desinstalar esse outro programa, ou parar o processo que está executando a porta 80, ou melhor ainda, vocês podem configurar uma nova porta para o servidor web de vocês. Vocês podem vir aqui, ó, na aba de config, um botãozinho aqui, config, e nessa opção aqui, ó, Apache httpd conf, certo? .conf. Vou abrir aqui, ele vai abrir um documento de texto. Vou abrir esse documento de texto. E nesse documento de texto aqui eu tenho as configurações padrões, né, do Apache. No caso eu quero configurar o que aqui? A porta 80. Eu quero alterar o número da porta. Vou apertar aqui Ctrl F para abrir aqui o buscador, né? Vou localizar. Vou colocar aqui 80. Vou localizar próximo. Aí ele me deu esse resultado aqui. Sendo que é assim, pessoal. Essas linhas que tem o símbolo aqui no jogo da velha, sustenido, né? O hashtag na frente. Ele representa que essa linha está comentada. Essa linha aqui, no caso, ela não é executada no nosso programa. No caso, as linhas que são executadas são somente as linhas que não tem o hashtag na frente, certo? No caso, essa, certo? Essa daqui são as linhas que são executadas. As que tem o hashtag na frente são linhas ignoradas, certo? No caso, aqui eu preciso alterar essa daqui, ó, que não tem esse símbolo na frente, o hashtag, certo? Vou alterar aqui da porta 80 para a porta 8080, certo? Alterei aqui, certo? Vou apertar novamente a tecla Ctrl F para ver se tem mais algum eu preciso alterar. Ele me retornou aqui, ó, server name, localhost 2.80, certo? Serve do local na porta 80. Não tem o hashtag, então essa linha é válida, certo? É uma linha que é executada. Vou alterar aqui de 80 para 8080, certo? Vou apertar Ctrl F, localizar a próxima. Ele não vai me retornar mais nenhum resultado aqui, ó. Certo? Não tem mais nenhum para alterar. Fechar aqui. Vai perguntar se eu desejo salvar. Dizer que sim. E quando for executar novamente aqui o servidor web, ele vai subir o servidor, porta 443, porta HTTPS, na porta aqui, ó, 8080, que agora é minha porta HTTP. Aí, no caso, se eu atualizar aqui essa página aqui no browser, se eu atualizar aqui, ele vai me retornar um erro. Vai dizer que foi impossível, né, acessar esse servidor web. No caso, como nossa porta foi alterada, né, por padrão aqui o browser ele já chama na porta 80, nós não estamos mais utilizando a porta 80, nós temos que informar o número da porta agora, a porta nova, né? No caso é a porta 8080. Vou informar aqui, ó, 2.80, 80, certo? Lá em cima. E pressionei Enter. Aí agora funcionou normalmente. E no caso, onde é que esse projetinho aqui, as telas de boas-vindas do Champ, está criado? Que se eu clicar aqui nessa pastinha Explorer, ele vai abrir a pasta onde o programa foi instalado, que no caso é C2.champ, certo? Ele foi instalado aqui, C2.champ. Deixa eu colocar o C, certo? Eu posso vir por aqui, certo? Aqui, Champ, Windows C, Champ. E aqui, esse projeto de boas-vindas do Champ está nessa pastinha aqui, ó, htdocs, certo? Vou abrir ela e vai ter aqui, ó, esse projeto daqui de trás, certo? Essa página aqui, esse projeto aqui. Caso vocês podem estar excluindo esse projeto, certo? Vou deixar aqui esse browser. Vou excluir aqui o projeto e vou criar aqui meu primeiro arquivo PHP. Botão direito, certo? Documento aqui, ó, documento de texto, arquivo bloco de notas. Vou dar o nome dele de index. Dei o nome de index aqui e ele ficou aqui, ó, como tipo, ó, documento de texto. Sendo que para programar em PHP eu não posso utilizar um arquivo do tipo documento de texto. Eu preciso utilizar um arquivo do tipo PHP. E no caso, para alterar o tipo dele, eu preciso alterar a extensão. E no caso aqui, o Windows não está me exibindo a extensão. Para eu exibir a extensão do arquivo, eu vou vir em organizar, opções de pasta de pesquisa, modo de exibição. Vou procurar a opção
ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos. Vou desmarcar essa opção, vou apertar OK. É aqui, agora está me exibindo index.txt. Eu vou alterar aqui de .txt para .php. Vai me perguntar aqui, ó, se eu desejo realmente alterar a extensão. Vou dizer que sim. E pronto, agora tem um arquivo agora, ó, PHP. Certo? Vou abrir esse arquivo PHP com Sublime Text. Abrir aqui, Sublime Text. E para programar PHP, eu tenho as tags de início de código PHP e as tags de fim de um código PHP. No caso são menor que, interrogação, PHP, que indicam o início de um código PHP. E temos a tag, né, interrogação e maior que indicam o fim de um código PHP. E aqui no interior eu vou ter meu código PHP, certo? Vou colocar aqui um comando que escreve algo na tela, é o echo, imprime, né? E vou colocar minha mensagem aqui entre aspas. Vou colocar aqui, olá, PHP. E para finalizar o comando, né, a instrução, vou colocar um ponto e vírgula. Para salvar, eu posso tanto salvar utilizando aqui file save, certo? File save, contra o atalho aqui, ó, Ctrl S. Cliquei aqui, ele salvou. Fechar aqui, voltar lá para o painel de controle do champ e vou clicar aqui em admin, certo? Ele vai abrir o localhost, sendo que ele vai abrir, ó, na porta 80, certo? Ele abre por padrão na porta 80. Como eu mudei o número da porta, eu vou ter que informar o número da porta nova, que no caso agora é 2.8080, certo? E aqui, ó, ele executou o arquivo PHP, né? No caso, o meu browser fez uma requisição, né, ao servidor PHP, servidor Apache. O Apache redirecionou essa requisição ao servidor PHP. O servidor PHP interpretou, né, fez a interpretação do código PHP, retornou a resposta, né, de uma página HTML para o servidor Apache, e o servidor Apache retornou uma requisição para o usuário, para o browser. Sendo que ele faz isso muito rápido, né? Toda vez que eu atualizo aqui a página, meu browser está fazendo uma requisição ao servidor web, né, o Apache. E aí vai. E no caso, aqui, vocês percebem aqui, ó, que eu criei esse arquivo aqui com o nome de index.php. Por que eu fiz isso? O index.php, no caso o nome index, ele indica o nome de um primeiro arquivo, o nome do primeiro arquivo que será executado no servidor web, que no caso são o index ou o default. O index default, o index ou default, ele por padrão é executado, certo? No caso do index, eu não preciso informar o arquivo que eu desejo executar quando eu chamo aqui no browser, certo? Mas eu poderia informar aqui, ó, barra. Aqui, pessoal, quando eu coloco localhost 2.80, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu digo assim, me traga tudo que há, né, na pasta htdocs, que é essa pasta aqui, htdocs, certo? Ele vai me retornar tudo que tem nessa pasta htdocs, entendeu? Eu estou chamando aqui na pasta htdocs. Se eu quiser chamar o arquivo index.php, eu vou dizer aqui, ó, chame lá na pasta htdocs, me traga o arquivo index.php. Aí ele vai me executar lá o arquivo index.php, certo? Ele vai fazer uma requisição ao arquivo index.php. Como é o arquivo index, eu não preciso informar ele aqui em cima. Mas, por exemplo, se fosse outro nome, vou chamar ele aqui de, ao invés de arquivo, vou dar o nome dele de, ao invés de index, eu vou chamar ele de arquivo. Arquivo, por exemplo, arquivo.php. Salvei aqui, certo? Vou tirar aqui, vou executar. E agora ele me trouxe lá, ó, o diretório htdocs, certo? A pastinha htdocs. Ele me diz aqui, ó, que tem esse arquivo aqui chamado arquivo.php, certo? Ele não executou o arquivo.php. Por quê? Porque o nome dele não é index.php. Quando não é index.php, eu preciso chamar, né, informar o nome do arquivo que eu desejo executar. Aqui eu vou clicar nele, ele vai passou aqui para cima, certo? Chamo aqui localhost barra, né, diretório htdocs. E aqui, ó, ele informou o nome do arquivo que eu estou chamando, que no caso é arquivo.php, certo?
é aquele que eu chamo, certo, pessoal? For index, eu não preciso informar aqui o nome do arquivo, certo? E por padrão já executa o index, beleza? Até a próxima aula, pessoal. Por hoje é só.